Olá, sejam muito bem-vindas ao programa De Dentro para Fora. Em comemoração a 1 ano deste podcast, iniciamos um novo quadro. Eu já passei por isso. Eu e a Paulina, que estaremos apresentando esse quadro tão especial. Paulina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mirtes, por esse convite para participar desse quadro especial. Eu tenho certeza que as histórias que nós vamos compartilhar aqui vão edificar a minha e a sua vida, vão ser pontes de cura e de transformação para todos nós. Eu fico honrada, Mirtes, por esse convite. Eu que tenho a honra de tê-la aqui comigo. E antes de apresentar a nossa convidada muito especial, eu quero te fazer um convite. Você já curtiu esse episódio? Você já nos segue nesse canal? Aproveita, já siga, compartilha e curte esse episódio. Deixa seu comentário, o que mais você gostou deste episódio. E para começar essa série tão especial, eu tenho aqui no estúdio a Virgínia Ramos, uma mulher muito especial e profunda naquilo que ela fala conosco. Virgínia, seja muito bem-vinda ao estúdio De Dentro para Fora. Que honra, que prazer. Obrigada, Mirtes, obrigada, Paulina. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Que bom, Virgínia, que você aceitou esse convite, que você se inscreveu para participar nesse quadro. Eu já passei por isso. E eu gostaria de te pedir para compartilhar um pouquinho com a gente da sua trajetória. Conta pra gente em que momento você sentiu que você precisava recomeçar. A minha vida passou por alguns recomeços, né? Então eu tive momentos muito marcantes onde eu me vi mesmo, ou numa situação fracassei, ou onde eu tinha escolhas, né, de me posicionar para escrever uma nova história em cima de algumas situações, principalmente de dor. Nós temos um marco, eu e meu marido, Ricardo, nós estamos casados há 34 anos, e temos um marco quando em 2012 nosso casamento estava muito abalado. Profissionalmente eu estava muito bem sucedido, uma executiva com excelentes resultados, ele com uma carreira promissora dentro de um sucesso com a música, e a gente se viu com a nossa vida pessoal destruída. Ali a gente viu que a gente precisava de algo maior. Foi quando em 2012 a gente conhece Jesus e ali teve esse primeiro marco, que a gente se posicionou e entendeu que era isso que a gente precisava para um recomeço verdadeiro, né? Sem máscaras, e tratar todas as dores, todas as decepções. Então nós dois fomos para Jesus e ali começou, foi o início de toda a nossa conversão, de toda a nossa transição de carreira, e com os filhos, né? Nós temos 2 filhos, o Rafael e a Letícia. Na época eles se revoltam com a nossa conversão e saem de casa. Então, 2014 os 2 saem de casa. Então, Ricardo, de novo, tivemos que aprender a abrir mão para que a gente pudesse realmente entender o tempo que Deus estava fazendo, né? E foi um tempo onde ele começou a cuidar de mim e do Ricardo somente. E ele estava cuidando dos nossos filhos também. E nesse processo, quando eles começam a perceber a mudança em nós, né? O Rafa falava para mim, mãe, você mudou, mas o pai, o que aconteceu com o pai? Então, o Ricardo larga a carreira de música, porque era nas baladas, né? Eu também abro mão da minha carreira executiva e a gente começa esse tempo de transição de carreira. E em 2018, nossos filhos voltam para casa, os 2. E é o tempo onde aí era nós realmente, Jesus e eles. Um tempo que o recomeço foi bem forte. Uau! Foram 6 anos. Sim, da espera. De espera para os filhos retornarem para casa. Sim. E nesse tempo, o Rafael volta realmente querendo Jesus. E ele falava, mãe, mas o que vocês têm eu quero. Ele viu que houve uma mudança genuína. Né? Ele viu que toda aquela dor já não era mais, eu tinha muita amargura, né? Eu tenho uma personalidade muito forte, uma sanguínea colérica, então focava muito em resultado, era muito bom, mas era muito destrutivo também. Então pessoas feridas ferem. Eu era muito ferida. Então o Ricardo já com um temperamento mais calmo, mais calmaria, e eu atropelava tudo, né?
Mas o Rafael começou a perceber isso e falou, eu quero isso para mim. Então, quando ele retorna, ele volta querendo Jesus, querendo essa mudança que a gente estava vivendo. Transformação também. Exato. Excelente. E nesse processo de recomeço, acredito que isso foi muito forte que aconteceu com você, porque pense sair de uma carreira consolidada e dar início nessa transição. O que mais te marcou nesse recomeço? Eu penso que os desapegos, porque tudo que tem apego gera sofrimento. E a gente nem percebe o quanto a gente é apegada. Então, eu era apegada à minha carreira, era apegada àquele sucesso que me trazia. E então, abrir mão na época foi bem desafiador, doeu. Que forte isso, hein, Virgínia? E aí, nesse período, também outros desapegos foram acontecendo. Porque nessa volta do Rafa para casa, ele se converte, conhece uma moça e decide casar. Vou casar. Mas nós já estávamos juntos ali há 2 anos, muito forte, juntos, né? Sim. Então, eu também comecei a planejar esse desapego do meu filho. Porque aí era pandemia, a gente juntos 24 horas por dia em casa. Sim. E veio no nosso coração o sonho de viajar. Eu e o Ricardo, a gente fazia missão juntos já, eu, o Ricardo e o Rafa. E veio um sonho de fazer uma missão daí eu e o Ricardo após o casamento. Ele é casamento marcado para outubro de 2020 e a gente começa a planejar essa viagem. E em julho de 2020, numa madrugada que eu acordo para orar, Deus disse claramente, vocês vão de motorhome. Eu falei, motorhome? Tá onde, né? Nunca havia sonhado com isso, né? E de manhã nós tomamos café, o Ricardo, o Rafael e a minha Letícia, e eu falei, gente, Deus falou que nós vamos viajar de motorhome. E aí o Ricardo, amém. E todo mundo gostou da ideia. E o meu marido se empolga com isso e começa a procurar. Na época da pandemia, muitos ônibus estavam parados, né? Por causa do escolar, não estava indo. E ele troca o nosso carro por um ônibus. E ele começa a montagem. Então, chega nós, né, com um carrão e sai com ônibus, com um monte de banco escolar. Aí todo mundo achou que a gente estava meio maluco. Mas em setembro de 2020, começa esse sonho do motorhome. Então, todo esse processo da montagem, o Ricardo mesmo, Deus capacitando, Deus conectando amigos que tinham marcenaria. O Ricardo muito caprichoso, muito habilidoso, assim, dentro do artesanal. E ele foi transformando. Mas quando eu entrei naquele ônibus, naquele escolar, eu já vi montado. Eu vi a pia, eu vi o sofá, eu vi o quarto. E Deus já me mostrou. Você já conseguia visualizar totalmente vocês lá dentro, fazendo as missões, indo para vários lugares. E era sobre isso. E eu falava, Deus, mas qual o propósito, né? Eu não quero que seja só para um passeio. Sim. E Deus falava, vai ser uma missão HND, uma missão de honra ao nosso Deus. E ali já semeou no nosso coração. E chegou em outubro, o Rafael se casa. Em dezembro, pandemia. Aí viaja nós 4. Eu, o Ricardo, o Rafa e a Letícia, que a esposa era a Letícia. E aí viajamos os 4. Ficamos 20 dias viajando com o motorhome nós 4. Então, passamos a virada do ano juntos, na praia, sem ninguém, louvando. Fizemos a ceia em janeiro juntos numa igreja em Santa Catarina. E voltamos dia 20 de janeiro, com todo aquele sonho, com tudo aquilo que a gente tinha vivido muito intensamente. E no dia 1º de fevereiro, um acidente fatal leva o meu filho. 1º de fevereiro de 2021. Aí foi o grande marco, né? Onde eu vi que realmente eu teria que me reestruturar. Então, esse acidente fatal mudou a minha história, mudou a minha vida. Não tem como a gente ser a mesma pessoa. Não tem. Depois dessa dor, depois do luto de um filho. Então, ali o Rafael, aos 28 anos, né, na melhor fase da vida dele, recém-casado, eles iam completar 4 meses de casados. Então, foi um baque muito grande, eu sofria muito até por ela, pensando por que, né, ela teve que passar por isso. Mas foi um tempo onde eu tive que buscar muito, entender toda essa estrutura, porque era um recomeço que não conseguia achar o caminho. Sim. Isso tudo é muito impactante, Virgínia, e eu acredito que muitas mulheres, muitas mães podem agora, nesse momento, te ouvindo, se sentirem abraçadas, porque
é algo que quem nunca passou não consegue imaginar a profundidade, o tamanho dessa dor. Mas a gente percebe que você conseguiu prosseguir, apesar da dor. Que não é uma dor que você supera, que você consegue esquecer, né? É algo diário, uma convivência diária, penso eu, né? Com essa dor. E que bom que você está aqui compartilhando com a gente. É muito profundo, marca a gente, né? Fiquei até emocionada aqui desse lado aqui. Eu acredito que nossas ouvintes também, porque é algo muito forte, inimaginável você perder um filho de 28 anos e olhando para toda essa situação, você vendo acontecer tudo isso, o que te marcou mais no fundo do teu coração com tudo isso? Porque quando eu falo de recomeços, quando o meu casamento teve o recomeço dele, foi reconstruído, e hoje, quando eu e meu marido, a gente está testemunhando isso, então é como se eu pudesse sempre desfrutar de uma recompensa, né? Ele está ali comigo. E com o Rafa, é essa reconstrução sem ele, né? Sim. Sem hoje ter essa volta para casa e ter de novo o abraço, ter de novo a presença. Então, o que mais é desafiador é a gente poder enxergar além do natural, né? Poder crer na palavra que fala sobre a eternidade, que vai haver esse reencontro e que ele está num lugar que não há dor, não há choro, não há lágrima e que eu irei para lá. Então, essa espera desse tempo que é o grande desafio. Como continuar aqui, levando uma vida, restaurando os meus sonhos, porque na época eu não perdi o meu filho, eu me perdi. Eu perdi minha identidade, meus sonhos, eu perdi toda a estrutura. A gente se perde no meio de tanta dor. E era isso tudo que eu precisava reencontrar, mas eu falava, Deus, não tem como ser tudo igual. Eu preciso fazer daqui para frente valer a pena, porque aquele caixão não tinha gaveta. E é a pior imagem que eu já vi na minha vida. E de saber, assim, o que eu quero levar, o que eu quero deixar de legado, e que ele não podia ser hoje o motivo da minha tristeza, da minha derrota, e que eu precisava, sim, me levantar disso muito mais forte, com muito mais convicção, que esse mundo é uma passagem, é breve, mas que eu precisava fazer valer a pena. Então, essa reconstrução tinha que ser em cima de uma grande verdade. E em que momento você teve essa percepção, isso tudo que você compartilhou agora veio com o tempo, acredito eu, né? Com muita fé, coragem, resiliência e a esperança, né? A esperança de que um dia estaremos todos juntos. Mas no momento ali da dor, né? Dilacerante no seu peito, como que foi passar por esse processo e chegar nessa convicção que você tem hoje de ter uma missão, de ter esse desejo de deixar um legado? Eu vejo tudo define através de um propósito, porque é quando a dor vem, porque ela ainda vem, né? Nossa mente não entende que é passado e futuro, para ela quando vem é agora. Mas é claro, o início é tudo muito pior, né? Fazem 4 anos. Então, eu lembro que eu falava, Deus, o que eu faço com essa dor? Porque a gente é muita dor. Dói tudo, dói dentro, dói a pele, dói, você põe uma roupa, dói, tudo dói. E não tem onde, você vai, dói. Fugir, dói. Dói, se você vai dormir, porque você acorda, tá em você. Tá em você. É uma dor que dilacera mesmo. Muito. E eu dizia, Deus, o que eu faço com essa dor? E ele sempre me dizia, eu ouvia claramente, a sua dor vai transbordar amor. E eu dizia, da onde vai sair amor disso? Porque é ruim, é feio, dói, né? Mas eu vejo que a dor leva a gente muito para um lugar de egoísmo. A gente olha pra gente, né? O meu filho, a minha dor, porque eu. Então leva para um egoísmo muito grande, leva para um eu muito grande. E quando eu começo a sair desse lugar, e hoje ainda a dor tenta me levar para esse lugar. Porque a gente pensa, por quê? Né? Sim. Então às vezes tem que trocar o pra quê, né? E quando eu começo a entrar nesse lugar de resgatar mesmo o meu relacionamento com Deus, de resgatar a minha identidade, tudo isso que eu tinha perdido, e de permitir, né? Acessar esse lugar do amor.
Então, quando eu entro nesse lugar de desfrutar do amor de Deus, de conhecer um amor tão grande que deu o seu filho por nós, eu não teria dado o meu. Ele deu o dele. Então, quando Deus dá o seu filho por resgate a nós, por amor a nós, eu consigo entender. Então, é esse lugar de fugir do padrão do mundo. Quando o mundo fala, teu filho morreu, eu olho para Jesus e falo, teu filho teve vida eterna. Quando o mundo fala, agora acabou. Não, agora começou uma vida eterna. E agora eu posso recomeçar. Porque aqui todo dia é essa escolha, né? Sim. Então, a minha dor é essa, mas a gente sabe que todos temos os nossos desafios. Então, às vezes você que está aí falando assim, puxa, não foi um filho que eu tenho essa dor que eu perdi. Mas às vezes você está no luto de um casamento, de um trabalho. Toda vez que a gente passa por uma situação que a gente não escolheu, a gente está vivendo um luto. Eu não escolhi. Eu não estava naquele acidente, mas eu fui vítima daquele acidente. Eu sofri consequências daquele acidente, mas eu não posso me vitimizar com isso. Então, eu sou uma vítima, porque eu sofro uma dor que eu não escolhi viver. Mas eu não posso ficar agora me martirizando e me vitimizando, não. Então, quem eu sou hoje? Eu sou forte e corajosa, eu sou filha amada, eu sou uma mulher que Deus me capacita a produzir. Então, eu quero produzir, mas é uma escolha. Então, esse posicionamento do que eu quero, não ficar me lamentando, mas o que eu aprendo com isso? Gente, quanta lição a gente tira de um luto. Sim. Quanta lição que eu tiro quando eu abro mão da minha casa. Né? Porque nesse processo do luto, a minha casa era muito desafiador para mim. Doía ficar lá, abrir o portão, era ele chegando, eu passava o café, ele ia vir para tomar o café comigo. E não ia chegar. E eu ia para o motorhome, e eu falei, Ricardo, vamos alugar a casa por um tempo. Me deixa ficar uns meses no motorhome para eu esfriar minha cabeça, para eu dar um tempo para mim. E a gente aluga a nossa casa e eu vou. Mas vão fazer 4 anos. Uau! Que a gente mora nesse lugar e ali as transformações realmente aconteceram. Todo esse processo do desapego, do recomeço, das reconstruções. E você deixar a sua casa e viver agora esse novo estilo de vida dentro de um motorhome há 4 anos, o que isso simboliza para você, Virgínia? Como que é viver essa nova realidade? Primeiro é liberdade, é movimento, porque a dor te paralisa. Sim. E ali de ver o movimento. E de resgatar até palavras proféticas que nós recebemos em 2018, quando nossos filhos voltaram para casa, e que na época eu não entendi. Que Deus nos daria um ministério em movimento. E que eu seria a palavra, o Ricardo louvor. Então ali hoje a gente pode desfrutar muito disso, né? De ir nas igrejas, de poder ministrar, de poder contar o nosso testemunho. E às vezes quando eu fico muito tempo num lugar, Deus fala, eu não te dei roda para ficar parada. Movimento. Então eu resgato esse lugar que nós precisamos, né, desse movimento, porque quando a gente para, a gente de novo pode paralisar, trazer as dores, o egoísmo, todo esse lugar. Então para mim ele simbolizou esse movimento. Prosseguir, né? Prosseguir. Exato. E é um dia de cada vez, né, Exato. Virgínia? Cada dia. Cada dia vivendo intensamente e buscando em Deus esse renovo, dessa esperança e desse propósito, né? De levar cura e transformação para outras vidas, para outras famílias enlutadas. Como que é isso? Como que é lidar com o luto das pessoas, das famílias a quem vocês ministram? Porque às vezes, quando alguém chega no motorhome, porque a gente para em estacionamento, para no mercado, para na praça, na beira da praia, onde Deus manda a gente para. E nesses lugares a gente vai encontrando muitas pessoas, né? E às vezes até mesmo nas igrejas. Mas quando uma mãe se aproxima, eu conheço no olhar. Sim. Quando ela fica acuadinha assim, será que eu vou? Será que eu não vou? E eu consigo ver a dor no olhar dela. Então, quando elas me procuram nas redes sociais, no meu WhatsApp, então a forma que ela chega, eu já sei. Né? Talvez é Deus mesmo tocando no meu coração, já para eu ter empatia, saber o que ela está passando, saber do que eu posso realmente entregar para ela. Então, eu vejo que é algo que vira um dom. É uma unção que vem, é uma graça de Deus, que Ele me sustenta, Ele me levanta e que hoje eu posso realmente transbordar isso na vida de outras pessoas. É como se, né, estivesse sobre mim e a partir de mim eu possa transbordar isso. Amém.
Que transição, né? Meu Deus do céu. De uma residência em Curitiba fixa para morar fora de Curitiba, dentro do motorhome. Com certeza tem muitas alegrias. E qual o teu maior desafio morar hoje dentro do motorhome? Penso que, claro, é o espaço. Eu sou limitada, né, em várias coisas. Por exemplo, ainda nós estamos sonhando com maior, né? Hoje eu tenho um de 12 metros quadrados, ele é 6 por 2, mas nós declaramos que em 2025 a nossa casa vai aumentar. Então a gente sonhou com 9 metros por 2, já são 18 metros. E eu ter uma máquina lave-seca, então hoje é só um frigobar, eu quero uma geladeira. Então são coisas assim, porque na montagem dele nunca foi o plano morar, né? Nunca sonhei em morar nele. Então, essas limitações assim que a gente tem hoje nele, que nós queremos sim superar. E ainda é os desapegos da vida, né? Mas ainda assim, tudo que tem nele, a presença, tudo que a gente consegue cumprir através dele, ainda supre qualquer necessidade, né? Porque a segurança é Jesus, né? Uns confiam em carros, cavalos, eu confio em Jesus. Então, a gente para na rua, a gente dorme na rua e a gente sempre foi guardado. E assim, é uma bênção muito grande isso. Você falou de desapegos. Qual foi o maior desafio para você desapegar? O que você desapegou nesse tempo de motorhome? Na vida, com certeza, é o meu filho, né? A presença, o abraço. Sim. Então, assim, falando sem dúvida alguma, até esse desapego mesmo tem que ser trabalhado. Mas de bens, é um guarda-roupa, né? Gigante, cheio, uma cômoda só de sapato. Hoje meu guarda-roupa é isso aqui. Pensa o desafio para uma perua, né? Que gosta de andar bem arrumada, que gosta. Sim. Então, assim, hoje sapatos tem 3. É um sapato, uma sandália, um tênis. Então, ter tudo reduzido. Mas isso foi muito bom, né? Da gente saber que tem outras coisas que têm muito mais valor do que a gente ter. Realmente, eu tinha um guarda-roupa cheio, mas aqui dentro muitas vezes eu estava vazia. Hoje eu até tenho um guarda-roupa pequeno, mas aqui dentro é cheio. Então, quando a gente entende que não é o que está fora, a gente se desapegar do que está fora e começar a encher, né? Conheça Jesus e se enche, que aí sim é suficiente. Que desafio que você teve desse desapego do filho. Sim. Porque a presença é uma das coisas mais desafiadoras, sabendo que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Nesse sentido, como que você agiu? Claro, que tenho certeza que com Deus você trouxe ele para junto de você, o Espírito Santo, mas como foi isso no teu coração, para desapegar isso no teu coração do teu filho? Porque hoje o que é muito lamentável para uma mãe, e eu trabalho com elas e eu sei disso, é porque a gente fica tão apegada ao filho que foi, que às vezes não consegue reconhecer o que a gente tem. Então fica lá só focando no que você não tem e não consegue ver. Eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho uma filha, eu tenho um neto. Meu netinho fez 10 anos, né, semana passada. Então, a gente algum vai suprir? Não existe suprir. Mas eu preciso focar neles, dar valor, amar, porque entender que essas pessoas merecem a minha presença, porque às vezes essas pessoas também perderam o Rafael, mas às vezes perde a mãe também. Sim, entende? Entendo. Então, eles não têm escolha em relação ao Rafael, mas aí eles não têm aquela pessoa que ficou, que principalmente quando é a mãe. Então, nesse lugar da gente entender e ter que trabalhar esse lugar que é só o Senhor para suprir. O Rafael é só o Senhor. Mas poder saber, eu tenho a quem amar, eu tenho a quem me entregar. E essas pessoas também precisam de mim. É fato. E que, como você mostra, muita leveza nisso tudo que você passou. Isso traz uma profundidade na tua fala. E por conta disso, você trabalha com mulheres enlutadas. É o teu chamado, é o teu ministério. Teve alguma situação assim que você olhou para aquilo e falou, Senhor, o que eu falo para essa mãe? Já aconteceu isso com você? Porque você já passou pelo luto e ainda tem essa marca no coração, né? Eu vejo que cada situação é uma situação, né? Cada história é única. Mas teve algum encontro, assim, que você olhou aquele encontro e falou, Senhor, o que eu falo para essa mãe? O mais desafiador é quando o filho dela é um suicídio, né? Meu filho estava em Jesus. Sim.
E o Rafael foi um acidente. Ele dava tudo para viver aqui, mas o Senhor escolheu levar. Mas e quando uma mãe chega para mim que o filho escolheu tirar? Então, o que eu falo para essa mãe? E que não é mais agora em relação ao filho dela, agora em relação a ela. Que ela precisa se assegurar com o Senhor, para o Senhor sustentar e para que ela tenha uma vida eterna e confiar na misericórdia do Senhor. Né? A gente não sabe o que aconteceu. A gente vê 2 ladrões condenados com Jesus. E Jesus olha para um deles que reconhece ali nos últimos minutos de vida. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então a gente não sabe, né, naquele processo da morte, o que aconteceu. Então eu preciso conduzir essa mãe ainda para uma esperança. Ainda a olhar para ela, olhar também para quem ficou, porque geralmente vai ter família por trás, né? E ela está tão apegada àquela dor, então levar para essa mulher para um lugar que a gente não pode julgar, que a justiça pertence ao Senhor, Ele é um Deus de perdão, de graça, de misericórdia, de amor, e que Ele não quer perder ninguém. Então, para mim é o maior desafio, olhar para essa mãe, ter que olhar nos olhos dela, né, e trazer a esperança para ela, trazer ainda essa leveza, fazer ela entregar essa dor e ela saber, eu preciso continuar. Uau, incrível. E depois disso tudo que você passou, Virgínia, não sei se eu já posso fazer essa pergunta. Acho que já pode. Claro que pode. Depois de tudo que você já passou, de todos esses recomeços e essa dor tão profunda, qual a principal mensagem, o principal aprendizado que você gostaria de compartilhar com as mulheres, com as pessoas que estão enfrentando uma dor profunda nesse momento? Não desista de você. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua família. Então é não desistir, porque a vontade de desistir é muito grande, né? Às vezes as pessoas ainda falam assim para alguém que está em lutar, você tem que ter força de vontade. Gente, nessa hora, se pôr força na vontade, se mata. Então não é vontade não, porque nem Jesus teve vontade para a cruz, né? Sim. Senhor, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Então é lutar contra a nossa vontade. A vontade de desistir, a vontade de parar com tudo, né? Mas, às vezes, como eu digo, às vezes é o casamento. Hoje eu trabalho com muitas famílias. E hoje a nossa maior alegria, minha e do meu esposo, é restaurar um casamento. Porque para nós, quanto valeu a pena, né? O Ricardo, meu Deus, pensa um homem lindo, cantor de balada, pensa a mulherada, né? E a gente passou por muitos altos e baixos, né? Mas a gente não desistiu. Então, como foi bom a gente não ter desistido, a gente ter lutado, ter reconstruído, ter recomeçado, e hoje a gente está juntos, né? Com o casamento restaurado. Como eu digo, eu desfruto hoje dessa restauração. Mas então, em momentos de dor, a chave é não desista. Sim. E é difícil, né? É difícil quando uma pessoa quer desistir, quer, né, se entregar ali para a dor, ela encontrar essa força para não desistir. E quando a gente tem fé, quando a gente busca em Jesus essa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se apegar na palavra, se apegar em promessas, recitar versículos da palavra, eu acredito que vão trazendo para a gente esse ânimo de novo, essa disposição e a vontade de fazer algo. E buscar ajuda. Não vence sozinha, Paulina. Porque quando a gente vai para a palavra, hoje todo o meu processo é dentro da palavra. Claro, eu uso fé e ciência, né? Meu doutorado, a tese foi que fé e ciência transformam vidas com consistência. A gente está nessa constante transformação. Então vai ter que cuidar do coração, porque o coração fica muito ferido. E de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, né? Porque ele é a fonte de vida. Então, cuidar do coração que está ferido, para que ele seja curado e possa promover cura para outras pessoas. Trabalhar a nossa mentalidade, uma mentalidade de filha, uma mentalidade de nós somos amadas, uma mentalidade de reino. E não vai ser sozinha. Porque quando Deus criou todas as coisas lá em Gênesis, né, ele disse e criou todas as coisas. Quando chegou na nossa vez, qual é o verbo que tem lá? Façamos o homem. Então ele chamou Jesus, Espírito Santo, venha cá. Então ele teve ajuda.
ele fez questão, ele não precisava, ele é Deus, mas ele fez questão do façamos. Então ali é uma grande lição. Então quando a gente está nesse tempo de dor, não vai vencer sozinha. E a intenção é se isolar. Eu quis me isolar. Sim. Tanto que eu tinha amigas que mandavam mensagem assim, oi, você tá em casa? E eu falava, não tô não, tá sim, eu tô aqui na frente da tua casa. Chegava lá com meu pote de sorvete preferido, né, ali com pacotinhos. Gente, amigas que é cabeleireira, chegava com secador de cabelo, vamos fazer tua unha, vamos fazer teu cabelo. E eu não queria ver ninguém. A gente quer se isolar. E ali, ai, tá bom, vou abrir para você. E como me fazia bem. Né? Então, assim, também, não desistam de quem está sofrendo. Eu era boa companhia? Não era. Mas pessoas cuidaram de mim, me amaram. Maravilhoso isso, Virgínia, maravilhoso, porque às vezes a gente que está de fora não sabe lidar. E a gente acha que precisa realmente dar um tempo para a pessoa. E isso que você falou é excelente, né? É algo que realmente a gente pode pensar em fazer por alguém que está passando pelo luto, por uma dor muito profunda. E por mais que ela diga que não quer, estar presente, fazer algo por ela, levar amor e carinho, vai fazer com que ela se sinta filha amada, filha escolhida, separada para viver algo maior que Deus tem para ela. E quanta coragem que teve essas amigas suas que foram. Porque precisa também ter coragem. E graças a Deus por elas, né? Por essas nossas amigas. E eu pensava exatamente como a Paulina falou. No meu entendimento, vamos deixar a pessoa um pouquinho. Então, é importante você falar sobre isso também para ressaltar que é necessário esse acompanhamento. Porque a gente fala assim, eu tô orando por ela. E é além da oração. Tem que ir além da oração. Então, precisa entregar mais. E às vezes é um abraço. Às vezes não fala nada. Porque às vezes as pessoas falam besteira pra gente. Sim. Dói. É uma hora que a gente quer chorar, chora junto. Daqui a pouco, vai com o teu dom, que nem eu falei, amigas que faziam escova no meu cabelo, outra fazia unha, outra vinha com prato lá, que ela sabe que eu gosto. Então, nesse lugar de mesa, quando a gente promove isso, a nossa intimidade se revela. Então, na hora da dor, essa intimidade gerada é onde vai trazer o alívio. Porque ali realmente eu me sentia amada. E depois eu fui entendendo que eu precisava disso. Mas no começo a gente não quer. Você não quer falar. Então, não deixa. Não quer falar, não fale. Né? Mas esteja próximo. Esteja usando disposto. o seu dom, o seu talento, oferecendo isso àquela pessoa. Às vezes é só um abraço. Sim. Né? Eu sou toque físico. Então, eu sou palavra de afirmação. Então, quando a pessoa chegava ali, eu quero te deixar bonita hoje, porque eu estava acabada. Né? Eu não penteava o cabelo, a gente não quer nada. E de repente ela me colocava ali, vamos lá, vai lá tomar um banho que eu vou preparar aqui. Eu ia lá, tomava um banho e ela vinha e escovava meu cabelo. E de repente passava um batom e eu me olhava no espelho e falava, puxa, ainda eu estou aqui. Mas eu não estava vendo. Então são gestos simples, né? Sim. De repente, vai lá, Vi, vai lá, toma um banho que eu vou isso. preparar uma mesa para nós. E ela sabe que eu gosto de uma mesa bonita. Ela preparava um café para nós. Então, são detalhes simples. Sim, mas que fazem toda a diferença. Na recuperação, onde você na pensa restauração assim, da dignidade. E que eu preciso continuar. Pessoas também, às vezes a pessoa compartilhava, você me ajudou lá, que você não lembra de nada, tudo se apaga. Então você começa a resgatar, trazer à memória o que te dá esperança. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se sentir fortalecidas com as tuas palavras de acolhimento, de escuta, principalmente, porque muitas vezes é só uma escuta, é só escutar, é só abraçar, como que você falou, sem falar nada, chora junto. Virgínia, foram momentos incríveis. Obrigada pela tua sensibilidade, pela tua entrega, por ser tão transparente conosco aqui. E eu gostaria que você entregasse uma mensagem para a mulher que está nos ouvindo hoje, que passa por desafios também. Eu queria dizer para você que a sua dor pode ser sementes, que primeiro você vai semear no seu coração, então deixa o seu coração ser curado. Busque ajuda, às vezes realmente alguém que está perto, ou às vezes você vai ter que buscar realmente um profissional, mas cuide de você. Porque se você não se permitir, ninguém consegue acessar. Nós precisamos respeitar o outro, mas nesse lugar que você se permita ser curada. Pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem.
Então, seja a dor que você esteja passando, tem pessoas que te amam e que precise que você se posicione para que você possa florescer de novo, e você vai florescer ainda mais forte, ainda mais feliz, ainda descobrindo que a vida tem, sim, muitos meios de continuar. Virgínia, obrigada por essa conversa. Foi uma honra, uma alegria tê-la aqui conosco. Paulina, muito obrigada pela tua presença aqui conosco também. Obrigada, eu adorei, Virgínia. Parabéns pela sua coragem. Obrigada também por aceitar estar aqui conosco, por compartilhar com tanta verdade, com tanta transparência. E que Deus continue abençoando, iluminando a sua caminhada, a sua trajetória. E nós queremos saber agora todas as aventuras desse motorhome. Vamos ficar acompanhando. Vamos acompanhar o @ da Virgínia também. Compartilha com a gente, Virgínia. É o @ virginia.ramos.d, D de desenvolvimento. Então, e temos o @ do motorhome, que é o Missão HND, Honra ao Nosso Deus, onde a gente também compartilha ali algumas coisas da nossa rotina. Perfeito. Obrigada, Virgínia. Foi uma honra, eu que agradeço vocês, obrigada. Obrigada a todo o apoio aqui que a gente está tendo dessa logística. Muito obrigada, foi uma honra. Os bastidores, muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Um quadro tão inspirador, um quadro que traz cura no nosso coração, com palavras tão profundas e inspiradoras. Esse momento de transformação que transforma em ponte de cura. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais.